Será que é possível prever o valor de ações usando inteligência artificial e redes neurais artificiais? É isso que a gente vai descobrir nesse vídeo aqui, e solta a vinheta. E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo de redes neurais artificiais. Lembrando sempre aqui esses recadinhos do início do vídeo. Não posso deixar de falar da playlist de redes neurais artificiais em Python. Esse vídeo que você está assistindo aqui é um vídeo onde eu explico como utilizar uma rede neural recorrente, LSTM, enfim, esse tipo de rede. Mas, na verdade, esse vídeo aqui ele é parte dessa playlist maior, onde eu tento abordar do básico ao avançado de redes neurais artificiais. E tentar explorar ao máximo esse tema aí. Então não deixa de dar uma olhada aí nessa playlist, tem bastante informação. Fora as outras playlists, os vídeos aqui do canal. Esse canal aqui, o Universo Discreto, é um canal sobre computação. Tem curiosidades sobre computação, vídeos de Python e OpenCV. Enfim, tudo isso aí que você está vendo na tela. Então não deixe de se inscrever, que é muito importante. Tem também na descrição aqui do vídeo muitas informações como caixa postal, outros links complementares a isso daqui. Tem a minutagem, porque eu sei meus vídeos são gigantescos e o pessoal reclama, o pessoal pede corte e nem sempre dá para fazer corte, né? Mas dá para você pular para a parte que você quer. Então é importante você pensar nesse vídeo ou até nessa playlist aqui mesmo como uma espécie de um livro, onde tem um conteúdo bem completo e você tem essa minutagem que é tipo um sumário que você pula aí para onde você quiser. E antes de ir para o conteúdo propriamente dito, eu lembro vocês de mandar um pix aqui para o Universo Discreto, pix@gmail.com. Não deixe de mandar porque ajuda muito. Esse canal aqui ele é financiado basicamente pelo AdSense, pelo próprio Pix e pelo clube de membros do canal. Então qualquer valorzinho que você mandar aí ajuda demais a fazer esse trabalho, a tornar esse trabalho possível, né? Já que esse conteúdo fica acessível 24 horas por dia para todo mundo em português. E assim, definitivamente não é fácil, não é barato produzir esse tipo de coisa, tá certo? E sem enrolação, vamos ao que interessa. Eu vou mostrar aqui para vocês como a gente pode usar uma rede neural recorrente para prever o valor de ações da bolsa. Então vamos lá? Então indo aqui ao que interessa, como você deve ter visto aí na thumbnail do vídeo, eu vou usar as ações da Petrobras como exemplo. Acabou sendo uma coincidência incrível, pois no momento que eu estou gravando esse vídeo, estão falando muito da Petrobras, emissão de presidente, contratação de outro, está no meio da turbulência. E coincidentemente eu acabei pegando esse assunto, né? Não foi de propósito não, mas foi uma coincidência feliz. Mas bom, sem enrolar, vocês estão vendo aí na tela o código, eu vou explicando tudo aqui o que eu fiz. Na verdade eu fiz várias implementações, eu implementei usando uma rede neural recorrente tradicional, simples, e também a LSTM. Aí, lembrando, né, já que eu entrei nesse assunto propriamente dito, eu lembro vocês que aqui no meu canal eu fiz um vídeo longo falando de toda a teoria por trás de redes neurais recorrentes. Vai estar aí na descrição, vai estar aqui no card também. Aqui eu não vou focar na teoria, aqui eu só vou falar da prática, como é que você implementa usando TensorFlow e todo esse negócio. Então se você realmente quer entender a teoria por trás, vai nesse vídeo aí, vídeo longo, mas também tem a minutagem e que eu espero que ajude você. E bom, para eu fazer previsão do valor que uma determinada ação vai estar no futuro, eu preciso de uma base de dados com os valores da ação aqui da Petrobras, no caso, antigas. E onde eu pego isso? Eu, não só da Petrobras, mas de outras empresas, vocês encontram aqui nesse site do Yahoo Finance. Parece que é um dos jeitos mais práticos de você conseguir essa informação. No caso, eu vim aqui na página, também vai estar aí na descrição, a página aqui da Petrobras, tem várias informações. E desses links aqui que você pode clicar, o que interessa a gente aqui é o Historical Data, porque a gente precisa treinar usando informação do passado recente para fazer projeções do futuro ou tentativas. Eu vou explicar ainda nesse vídeo o que acontece e quais são os problemas desse tipo de previsão. Mas então eu estou aqui no Historical Data e eu preciso selecionar o período que eu quero. No caso aqui,
eu acabei selecionando o período inicial como 2013, eu peguei o valor das ações a partir do dia 1º de janeiro de 2013 até, agora eu não lembro de cabeça, mas até uma data, eu acho que até o fim de 2021, não lembro, mas de qualquer forma, vocês vão ter essa informação em todos os arquivos que eu vou deixar aqui, GitHub e tal, na descrição, mas enfim, você seleciona um período aqui, e depois só clica em download. Quando você faz esse download, eu não vou fazer aqui agora porque eu já fiz antes, né? Mas quando você aperta aqui o download, você baixa um arquivo .csv, que é um dos formatos de arquivo mais interessantes de se trabalhar com Python e com Pandas. E foi isso que eu fiz aqui. Então, logo eu fiz isso, eu acabei gerando esse arquivo aqui, petra.sa2.csv. E eu salvei ele nessa pasta, a mesma pasta aqui onde está o código. E o que eu vou fazer? Eu vou passando aqui junto com vocês o código, explicando o que eu achar importante aqui de explicar, e vamos ver os resultados do que acontece. Lembrando que eu vou comparar tanto com a rede neural recorrente simples, que eu expliquei no vídeo de teoria, e também a LSTM, eu expliquei as diferenças e tudo mais naquele vídeo de teoria, mas focando aqui no código, muito do que eu fiz aqui eu também já fiz em outros vídeos, que estão na playlist. Por exemplo, eu importei a biblioteca Pandas, que vai ser importante para a gente fazer essa manipulação aí do arquivo CSV, que é tipo uma planilhazinha de Excel muito simples. Aí eu chamei a função readCSV para carregar esses dados na estrutura DF e, de data frame. E antes até de eu aplicar isso numa rede neural, é importante eu entender esses dados, fazer o que a gente chama de pré-processamento, fazer alguns ajustes antes de aplicar na rede neural de verdade, e também a exploração dos dados, que é uma etapa muito comum em ciência de dados também. Você, de alguma maneira, gerar gráficos, visualizar a sua informação para você entender o que mais ou menos você quer antes de aplicar no modelo propriamente dito, seja uma rede neural, seja uma outra estrutura de dados. E parte desse procedimento de visualizar essa informação, a gente faz, por exemplo, chamando... O DF é o objeto que contém essa informação histórica das ações da Petrobras. Eu chamo aqui o método head, que mostra mais ou menos a cabeça desses dados. Basicamente é a informação inicial. Tanto que vocês conseguem ver aí que ele está mostrando justamente algumas informações do começo. As informações do dia 2 de janeiro de 2013, 3 de janeiro de 2013 e por aí vai. Eu acabei pegando mais ou menos esse intervalo aí, só um exemplo para treinar. E essa base de dados contém muitas informações que eu não sou muito especialista nessa parte, definitivamente eu não sei nada de bolsa de valores, então desculpa se eu não souber explicar exatamente o que são cada uma dessas coisas aqui. Mas intuitivamente você tem algumas colunas. Esse open, se eu não me engano, é o valor de abertura das ações num determinado dia. O high é o valor mais alto que atingiu durante aquele dia. O low é o valor mais baixo. E tem esse close, que foi o valor que a ação fechou naquele dia. Esses dois últimos, confesso que eu não sei o que eles significam, mas... de qualquer forma, também não vai ser importante para esse modelo aqui que a gente está implementando, não. E bom, a primeira coisa que eu fiz, que depois disso, que acaba sendo importante, sempre que você pega uma base de dados nova e você não tem dúvida sobre a procedência dela, erros e tudo mais, faz sentido você fazer alguns tratamentos. E que tratamentos você pode fazer? Um deles é você verificar se por acaso está faltando um dia, se vê informação vazia. Quando você carrega... É só você imaginar tipo uma planilha de Excel que aquela célula, aquela posição, está em branco. Aí o que vai acontecer se a gente tentar carregar essa planilha de Excel aqui com uma informação em branco, faltando? Se a gente faz isso aqui no Python e no Pandas, normalmente ele preenche com algo como isso aqui, ó, NaN. Que é o jeito do Python dizer que aquela posição não é número, é uma coisa que ele não sabe o que é. Não chega a ser exatamente dizer que ele é nulo, mas não há informação ali, não há número ali. E basicamente
se naquela determinada célula, naquela determinada posição, não tiver nada ali, o que eu vou fazer, né? Que preço que eu vou colocar? Eu tenho que fazer algum tipo de tratamento. E até na playlist de vídeos de Machine Learning eu explico algumas técnicas que você pode aplicar para lidar com esse tipo de problema. Desde, por exemplo, você calcular a média de informação próxima para preencher ali, ou se você tiver muitos dados e não tem problema descartar alguns, você pode apagar a linha daquele dia que tem que aquela informação está faltando. E no caso aqui do nosso projeto, a decisão que eu acabei tomando é o seguinte: se em algum dia tiver informação faltando do valor do preço, eu jogo aquela linha fora, eu apago, descarto aquele dia, deixo de considerar. Que aqui no contexto do nosso projeto não vai ter tanto problema. E, bom, como é que eu faço isso? Como é que eu lido com informação faltando ali? Tem algumas formas de fazer isso, e aqui nessa linha especificamente eu estou exibindo as linhas que estão faltando. Calhou de, nesse intervalo até 2013, não está faltando nada, mas quando eu fiz outros testes nessa base de dados, eu achei linhas com informação faltando, acho que em 2004, talvez eu não lembro exatamente o ano não, mas tem linhas com informação faltando nessa base de dados, o que mostra que se eu fosse aplicar o modelo para desde o começo que você salva informação de preços da Petrobras, se eu fosse fazer isso, então se eu fosse fazer isso, se eu fosse pegar lá do começo o valor de preços de ação da Petrobras, teria linhas faltando nessa base de dados aqui. Mas como é que eu faço isso de qualquer forma? É só eu chamar aqui. Aqui eu estou visualizando as linhas com problema, que acho que faz sentido ver quantas linhas tem, em quais datas, antes de efetivamente a gente remover, né? É bom a gente visualizar essa informação. Se eu chamar df isNA, o que é o isNA? Ele basicamente retorna posição a posição se tem a informação faltante ali, se tem informação NaN ali. Se aquela posição estiver preenchida, se eu não me engano, ele retorna como falso naquela posição. E se falta informação naquela célula, naquela posição específica ali da minha tabela, ele retorna como true. Mas só saber se cada posição é true ou false não é suficiente para eu resolver isso aqui, não basta. Então depois disso eu ainda chamo o método N no axis1. Axis1 é coluna que eu estou visualizando. Meio que isso aqui faz o seguinte: se em alguma linha tiver true, essa questão de ter posição NaN, ou em outras palavras, se eu achei uma posição, alguma linha que tem informação faltando, ele vai retornar qual linha que é, e passando essa informação de qual linha que é para o DF completo, ele vai imprimir só as linhas do dataframe que tem informação faltando. Tudo isso aqui foi só para visualizar, mas é um pouco sem graça, pois nesse intervalo que eu peguei de 2013 em diante, não tem informação faltando. Aí, isso aqui acho que está até sobrando, aqui eu estava imprimindo quantas linhas o dataframe tem. Acho que foi porque eu estava comparando quantas linhas tinha antes ou depois de remover linhas com posição faltando. Isso aqui acho que eu posso apagar, então não vou precisar agora. Mas tá, Lucas, como é que eu removo efetivamente uma linha com posição faltando? Basta eu pegar aquele dataframe e chamar o método dropNA. Ele vai dropar, ele vai remover as linhas com informação faltando, e aí vai retornar um novo dataframe sem as linhas faltando. E esse novo dataframe eu vou salvar como DF mesmo. E com isso, com só isso tudo, na verdade foi bem simples, né? Foi basicamente chamar esse método e salvar como novo dataframe com essas informações removidas, né? E com isso eu resolvi. E depois que eu faço isso, o que eu fiz? Aqui foi uma escolha que eu fiz. Lembrando, isso aqui é muito importante, eu devia ter falado no começo do vídeo. Esse projeto aqui, ele é educativo, ele é didático. Então, por favor, não usem isso para fazer estratégia de carteira do valor de ações. Enfim, não compre ações, não tome decisões na bolsa usando esse projeto aqui, esse código, que você vai se dar mal. Vou explicar mais na frente por quê, mas por favor, não faça isso. Até uma das razões para eu mostrar que esse projeto aqui não é efetivo foi essa escolha que eu fiz aqui. Eu peguei uma coluna
só com os preços de quando a ação fechou. Eu vou fazer toda a estimativa do valor das ações a cada dia depois que ele fechou. Isso aqui é pouca informação para eu tomar a decisão. Eu estou basicamente todas essas colunas usando apenas a coluna close, que é o valor do fechamento. E isso já mostra como esse modelo aqui é simples. Esse exemplo aqui que eu estou fazendo com vocês é um exemplo didático para explicar como uma rede recorrente funciona. Então não use isso para prever o valor de ações numa situação real. Bom, dito isso, agora continuando essa coisa de explorar os dados para a gente entender a informação que a gente tem aqui para tomar a decisão, faz sentido eu visualizar esses dados aqui no gráfico. Aqui vocês estão vendo um gráfico do preço. Eu botei aqui preço médio, mas aqui não é nem preço médio não. Aqui na verdade é preço fechamento. Depois, quando vocês verem aí no GitHub, vai estar tudo certinho aqui. Mas basicamente o que vocês estão vendo aqui, esse gráfico é o histórico de preço, o preço que a ação fechou em cada dia de 2013, no caso aqui até 2021, até o finalzinho aqui de 2021. Eu acabei não colocando 2022 nessa análise, não. E como é que eu gerei esse gráfico aqui, né? Basicamente foi esse código aqui usando a Matplotlib. Eu pedi para plotar uma figura que, se eu não me engano, tem 18 de largura e 29 de altura. Não lembro que unidade é aqui. Definitivamente não é pixel, mas é alguma unidade interna de tamanho aqui da Matplotlib. Até para você saber qual é o melhor tamanho para o que você está fazendo, é bom você ir testando o tamanho da sua figura aí, nesse exemplo. Aí eu peço para plotar DF close. Eu poderia ter colocado prices ali, eu poderia, né? Mas enfim, eu estou pegando os preços do fechamento. Esse xticks aqui é basicamente para eu definir o intervalo aqui dessa legenda do eixo X. Porque o que eu fiz aqui? Eu defini os ticks, que na verdade são esses pontos aqui que estão marcando posição a posição da minha legenda. Tanto que, por exemplo, eu vou fazer uma mudança rápida aqui, eu vou botar 100 e 100, vocês vão ver que vai aumentar a quantidade de posições ali dos rótulos. Eu tô tentando lembrar essa palavra, eu tô falando dos rótulos ali do eixo X, tá vendo? E aí, quais são os parâmetros aqui? Aqui eu defino o intervalo de rótulos que vai ter, usando a função range mesmo, ele gera. Aí eu tenho que estipular a posição inicial até a posição final, né? Quantos elementos são daquele meu eixo X. E esse cara aqui é o salto, de 100 em 100. Então ele vai mais ou menos de 100 em 100 mostrando. Se eu botar um valor... se eu ficar diminuindo o valor aqui, obviamente ele vai ter mais rótulos para mostrar. Aí é importante você ajustar aí conforme necessário. Mas você tem que lembrar que se você mudar aqui, você tem que mudar aqui nesse segundo parâmetro aqui, que aqui é propriamente a string, né? O rótulo propriamente dito. E como aquela coluna de preços, o identificador dela é as datas, então eu basicamente estou passando aqui como se fosse uma lista das strings, né? Dia após dia para ele imprimir. Então, a mesma quantidade de elementos daqui tem que estar aqui, obviamente, né? Porque eu estou dizendo quantos rótulos são, e aqui é a string que define cada rótulo propriamente dito. E esse rotation de 45 graus é só para ele dar essa giradinha estilosa, porque se eu botar 0 ali, se eu não me engano, ele vai ficar deitado. Acho que é deitado, aí fica ruim de ler. Ah, não, ele ficou... confundi. Acho que ele ficaria deitado se eu tivesse colocado 90, talvez. Isso mesmo. Mas... até que o 0 não ficou ruim, não. Mas o 45 fica mais estiloso, vocês não acham? Enfim, tô enrolando aqui. E aí o rótulo do eixo X, indicando que são datas aqui embaixo, aquele textinho ali. E preço de fechamento aqui do lado esquerdo. E o título do gráfico, que é o histórico de preço, e ele mostra o gráfico. Então vamos entrar realmente ao que interessa, né? Que é a parte da rede neural propriamente dita. Ou quase, mas já está entrando lá. Aqui eu queria falar para vocês de um parâmetro que vai ser muito importante, que eu chamei de Days Time Step. Aqui é o seguinte,
Quando a gente trabalha com uma série temporal como essa, do preço de ações, ou até para coisas, por exemplo, teve um TCC de um aluno meu que ele estimou o crescimento da curva de Covid, né, se a curva de óbitos ia crescer, ia diminuir, esse tipo de coisa, essa rede também serve para isso, eu tenho que definir para cada nova projeção qual que vai ser um intervalo anterior que eu vou olhar. Aí, dando o exemplo aqui, eu defini 15. O que significa esse 15? Para cada nova data que eu vou estimar, eu considero especialmente as 15 anteriores para estimar um intervalo próximo. Mas aí talvez vocês perguntem, mas Lucas, ele não considera todo o gráfico para tomar a decisão nesse treinamento? Sim, mas ele é particularmente sensível ao intervalo próximo, ao intervalo anterior. E aí você tem que dizer dos vizinhos, né, dessa série temporal, quantos dias anteriores àquele que eu estou prevendo eu vou olhar com mais atenção. É isso que eu estou dizendo aqui. E ali no caso eu estipulei 15, mas talvez 15 até seja muito. Eu vou discutir isso aqui ainda com vocês. Você só tem que tomar cuidado para não exagerar, botar 30, 60, que aí são realmente coisas exageradas. Tem que lembrar que essa rede aqui ela não é bola de cristal, ela não vai estimar o que vai acontecer ano que vem, né, ou daqui a 6 meses. Ela tenta estimar algo próximo, algo daqui a um dia, 2 dias, uma semana. E para isso ele vai olhar com muita atenção o que acabou de acontecer. Então, valores como 10, 15, faz bastante sentido aqui. Eu vou testar com 15 e aí a gente vai ver aqui o que acontece. Mas esse parâmetro aqui, mais para frente eu mostro como é que a gente vai usar ele. E aqui entra uma coisa interessante, que é essa separação teste e treino. Se vocês viram todos os meus vídeos de Machine Learning ou de redes neurais, vocês viram que eu sempre me preocupo com isso. A gente pega o conjunto de dados como um todo, separa uma parte que vai ser o treino para a rede aprender a tomar a decisão que tem que tomar, e o teste é só para eu me certificar se aquele resultado foi bom ou ruim. Então eu tenho que fazer essa separação. E como é que eu faço essa separação aqui? Não é muito diferente de outros modelos, não. No caso, importei o NumPy. Então, no caso aqui, eu vou definir o tamanho desse conjunto de treinamento e o tamanho desse conjunto de teste aqui que eu chamei. No caso, eu fiz uma escolha de todos os meus dados, os 95% dias iniciais, eu vou usar no meu treinamento. Eu confesso que eu exagerei um pouquinho aqui, eu usei muito. Eu basicamente estou dizendo que 5% da base vai ser usado para teste, mas tem que lembrar que não tem como eu fazer projeções muito lá na frente, lá longe. Até dá, mas eu vou errar bastante. Então eu acabei fazendo uma escolha meio exagerada aqui, mas para fins didáticos. Como eu falei para vocês, eu não recomendo usar esse modelo para fazer projeções no mundo real. Então, mas aqui foi basicamente uma escolhazinha aqui que eu fiz, né? Então eu peguei esse Land Prices aqui, que vai me dizer quantos preços, qual o tamanho da minha série temporal, vamos dizer assim. Você tem dia 1, dia 2, dia 3, o total de dias aqui que eu estou considerando na minha análise vai ser o tamanho desse Prices aí, o tamanho de toda a minha série temporal. E dessa série toda, eu pego 95% dos dias. Ele vai ser o tamanho do meu conjunto de treinamento. E como vocês devem imaginar, o total de dias, o total de preços, né, da minha série temporal, menos o conjunto de treinamento, vai ser o de teste. O que sobrou vai ser o tamanho aí do meu conjunto de teste. Então eu tenho aqui quantos preços a minha série temporal tem de treinamento e quantas amostras aqui, no caso, ele vai ter de testes. Acho que agora faz sentido usar o termo amostra. Aqui eu confesso que eu fiz uma escolha ruim de palavras, mas vamos lá, vamos entender. Basicamente, você tem aqui os dados de treinamento e esse input aqui que eu chamei vai ser os dados de teste. Eu vou até renomear aqui de uma vez e vou botar bonitinho depois lá no GitHub. E esse cara aqui vai ser o que eu vou usar para validação.
Sim, porque aqui eu vou trabalhar com treino, teste e validação. Na verdade, eu nem sei se precisava de validação aqui. Eu botei a validação mais para ver questão de overfitting, esse tipo de coisa, né? Mas basicamente o que temos aqui? Então a gente tem um conjunto de treinamento que vai ser esse cara aqui. E o que é esse cara aqui? Vai ser os preços desde o primeiro dia, que vai ser o dia 0, até o último dia do conjunto de treinamento. Então, por isso que eu fiz essa estimativa aqui do total de dias que vai ter a minha sequência aí de treinamento e a de teste. Então, basicamente, eu estou pegando os preços do dia 1º até o final do meu conjunto de treinamento e eu converto isso para uma estrutura de vetor do NumPy, que vai ser interessante para a gente trabalhar com TensorFlow depois. E aí você deve estar pensando, bom, se os preços que eu estou pegando vai do primeiro dia até o fim do conjunto de treinamento, o de teste vai ser o que sobrou, do primeiro dia do conjunto de teste em diante, não é? E assim, não está errado esse seu raciocínio, não. Só tem que lembrar uma coisa. Lembra que eu falei que tem que considerar os 15 dias anteriores? Então eu fiz o seguinte. Eu pego os preços a partir do final do conjunto de treinamento menos os 15 dias anteriores, pois eu vou incluir nesse conjunto de teste aqui no caso o primeiro dia do conjunto de teste menos os 15 anteriores. Então eu vou incluir nesse conjunto de teste aqui os últimos 15 dias do conjunto de treinamento, pois a gente sempre vai analisar uma posição olhando os 15 dias anteriores ou 20 dias anteriores, se por exemplo eu trocasse aqui. Isso é uma coisa importante em séries temporais, você tem que inserir no seu teste aquela vizinhança anterior ali, pois é dali que a rede vai inferir o que vai vir depois. Ele tem que olhar o que aconteceu alguns dias atrás para tomar a decisão futura. E bom, para validação eu não preciso me preocupar com isso. Então eu peguei a partir do final do conjunto de treinamento em diante. E foi isso que eu peguei aqui. E aí eu passei a ter esses carinhas aí. Aí eu fiz uma coisa aqui só para ilustrar, de certa forma, aqui pra gente... Porque desse jeito que tá aqui não é muito intuitivo eu entender em qual dia o meu conjunto de teste começa, em que dia meu conjunto de treinamento acaba. É um pouco difícil de visualizar, então eu peguei o código de cima, esse mesmo código aqui, e incluí cores dizendo qual que é o intervalo do conjunto de treinamento e qual o intervalo do conjunto de teste. Então eu vou tentar meio que estimar essa região aqui que está em vermelho, que é o teste, que é um intervalo pequenininho. Mas como eu falei, não existe bola de cristal. Eu tenho que prever mais ou menos nos próximos dias se a ação vai meio que subir, descer, né, fazer essa estimativa aí. Então, basicamente, o que eu fiz foi na hora de plotar a informação, eu coloquei também uma cor da linha ali que vai ser plotada e um rótulo dizendo se é treinamento ou se é teste. E aí eu ploto separadamente do primeiro dia até o fim do conjunto de treinamento e do fim do conjunto de treinamento em diante. E aí eu faço esse... Aí acaba que é interessante que eu sei que acabou que ficou um pouco difícil de ver ali. Eu acho que aqui tem que ser... Se eu botar 100 e 100 aqui, eu vou conseguir visualizar melhor onde que começa esse teste aqui. Eu só vou ter que voltar aqui um pouquinho antes, porque já que eu fiz algumas mudanças de nome ali, eu vou ter que rodar, né, de novo ali para trás para não dar erro. E bom, por alto dá para ver que é lá para meados de junho de 2021 em diante, ele vai prever que é muita coisa. Então, assim, ele vai errar bastante porque, né, quase 6 meses aí nessa brincadeira. Então, eu separei o que é treino e o que é teste. Agora é só botar na rede neural, certo? Errado. A gente tem que fazer a normalização dos dados aqui. Em geral, é uma boa prática você normalizar seus dados, pois os dados que você joga numa rede e uma coluna está com uma escala diferente de outra coluna, isso costuma dar problema.
Mesmo em casos como esse daqui, é bom você fazer, pois a LSTM é extremamente sensível com escala. Então, de maneira geral, é sempre bom você fazer normalização dos dados para LSTM. E no caso aqui, de maneira geral, o pessoal usa muito para esse tipo de série temporal o Min-Max Scaler. E o que o Min-Max Scaler faz? Não é exatamente isso que eu vou explicar para vocês não, mas fazendo uma espécie de uma analogia para explicar isso daqui, é como se você aplicasse uma regra de 3 onde o menor preço de ação vai ser 0 e o maior preço vai ser 1. E tudo que está no meio, né, são valores entre 0 e 1, vai ser o preço das suas ações. Não é exatamente uma regra de 3 que ele usa para fazer esse cálculo. Mas como para explicar é mais fácil usar a regra de 3 como exemplo, ele usa um outro procedimento mais matematicamente inteligente do que a regra de 3 para fazer esse tipo de cálculo. Aí, se você quiser conhecer melhor esse tipo de cálculo, dá uma olhada na documentação do Min-Max Scaler. Aqui de cabeça eu não vou saber explicar para vocês agora, porque eu não lembro. Mas de maneira geral, se você está trabalhando com séries temporais e LSTM, costuma ser um tipo de normalização interessante para se adotar. E eu esqueci de falar, é importante, não é que o Min-Max Scaler ele sempre normaliza o intervalo entre 0 e 1. Você define isso no Feature Range aqui. Aqui eu defini que o valor mínimo vai ser representado como 0 e o valor máximo vai ser representado como 1. E aí eu preciso aplicar a normalização, que é o que eu faço nessas linhas aqui. No caso, eu só vou ter que fazer algumas alterações, né, já que eu renomeei aqui algumas coisas. Eu tenho que fazer a normalização para o treino, para o teste e também para validação, né? E é isso que eu faço aqui. No caso, eu criei esse objeto Scaler que vai fazer a normalização e eu preciso fazer ele aprender a normalizar as coisas. E para isso eu aplico o método FitTransform. O que o FitTransform faz? O Fit ele pega aquele conjunto de dados inicial e aprende a normalizar. E o Transform ele já normaliza de uma vez. Então o FitTransform ele pega aqueles dados e já normaliza. Lembrando que eu preciso representar no formato que a sklearn utiliza, que depois o TensorFlow vai trabalhar também. Então eu pego aqueles dados iniciais de treinamento, eu converto ele para o formato NumPy e aí eu aplico o reshape aqui, que vai fazer ele ficar nesse formato. É tipo esse formato aqui embaixo, quer ver? Vou botar aqui para vocês verem. Vou rodar aqui primeiro. Aí ele deixa nesse formato aqui, tipo esse, 2122.1. Aqui são as dimensões de como ficou esse vetor. O reshape, o reshape, né? Ele muda o formato, ele refaz o formato daquele vetor para as dimensões que você pedir. E o formato aqui que a gente usa muito no TensorFlow e tal, é esse reshape -1 e 1 que deixa nesse... É como se fosse um vetor e dentro desse vetor você tem um outro vetor de 2122 posições. Ou quantas posições aquele dado originalmente tem. É como se você estivesse vetorizando, botando tudo num vetor só. Algo como, toma esse vetor aqui, que dentro desse vetor tem o vetor com todos os dados. É como se eu estivesse dando um vetor que dentro desse vetor tem um vetor unidimensional com todos aqueles elementos. Tipo isso aqui, ó. Acho que é uma boa forma de visualizar. Tá vendo? Você tem um vetor externo e dentro desse vetor você tem os dados um a um em uma dimensão só, né? É o formato tradicional aqui que ele usa. E eu faço isso para o teste e para validação. Mas um cuidado que você tem que ter, olha, isso é bem importante aqui, é que observa que para o train eu chamei FitTransform. E para o teste e para validação eu chamei só Transform. Ah, Lucas, mas por que você não botou o fit? É pelo seguinte, isso é um cuidado que a gente tem que ter em Machine Learning. Se eu colocasse FitTransform aqui, eu estaria usando a informação do teste para aprender a melhor maneira de normalizar. Ou, em outras palavras, eu estou ajudando o modelo a aprender com dados que ele ainda não tem. Porque você tem que isolar. A sua rede neural não pode ter acesso ao conjunto de teste
antes dela ser treinada. Que aí você está enviesando o modelo, meio que trapaceando para te ajudar. Pois qualquer informação prévia sobre o conjunto de testes que você dá para sua rede antes do treinamento está ajudando ela a dar resultados melhores. E a gente tem que isolar isso. Então, eu só uso a informação do treino para treinar essa rede. Ou melhor, para qualquer coisa, inclusive os pré-processamentos, a normalização. Então, você aplica o Fit Transform só no treino. Não pode aplicar no teste na validação, você só transforma. Né? Você só aplica o que o modelo fitou, né? Ele foi treinado, aprendeu. E, obviamente, eu preciso aplicar o Transform em todos os três para normalizar, pois todo o seu conjunto no treino, no teste ou na validação tem que estar normalizado igual, para não dar erro, para funcionar. E agora, antes da gente treinar a nossa rede, tem um pré-processamento que talvez seja a coisa mais diferente numa rede recorrente quando a gente está treinando ela para séries temporais. Que lembra que eu falei para vocês que a gente tem que considerar os 15 dias anteriores ou 20, enfim, depende desse parâmetro que eu coloco aqui. Para você, na teoria, obter melhores resultados, você tem que fazer isso. Mas você precisa inserir no seu treinamento como se você já tivesse, para cada dia que você está inserindo, você cria um vetor que junto daquele dia que você está usando para treinar, você coloca junto também os 15 dias anteriores. Então, cada dia do preço de ações ali que você vai colocar para treinar, você vai criar um vetor que para cada dia do seu treino, você vai colocar junto daquele mesmo vetor os 15 dias anteriores. É o pré-processamento que eu tenho que fazer aqui. E como é que eu represento isso no nosso código? Bom, da seguinte maneira. A gente vai ter que aplicar esse procedimento para o treino, para o teste e para a validação. No caso da validação, você vai ter do treino, você vai ter o X-Train e o Y-Train. Olá pessoal, Lucas da edição, Lucas do futuro aqui, só fazendo um comentáriozinho rápido que eu acho que vai ajudar a entender melhor essa parte aí, essa explicação que eu faço aí. Nesse projeto, X e Y sempre são preços de valor das ações aí da Petrobras em um determinado dia. Então, o X-Train, o Y-Train, X-Test, X-Val, Y-Val, todos esses caras aí são preços, valor das ações em um determinado dia. Mas o que diferencia o X do Y, então? Para a gente entender isso, dá uma olhada no for que está aparecendo aí. For, I, in range, blá blá. Eu vou explicar melhor esse for aí, mas o I vai ser um determinado dia, né, um dia qualquer. Para um determinado dia I, o Y vai guardar o preço da ação naquele dia. Até aí tudo bem, né? Nada demais. O X, entretanto, ele vai guardar o preço das ações nos 15 dias anteriores, se o Days Time Step for 15. Se o Days Time Step for 20, então o X sempre vai guardar o preço da ação nos 20 dias anteriores, cada um dos 20 preços que representam esses 20 dias aí, enquanto o Y vai guardar o preço do dia I propriamente dito. Então é sempre assim, o X vai guardar o preço dos 15 dias anteriores aí do dia I, e o Y vai guardar o preço do dia I. Aí acompanha isso que eu acho que vai ficar mais fácil de entender a minha explicação a partir daí. O X-Train vai ser cada dia, né, o seu intervalo de dias, e o Y vai ser o preço da ação, né, naquele dia específico. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um laço, né, que vai começar do 15º dia, pois lembra que eu preciso, cada dia que eu insiro, eu tenho que inserir junto os 15 dias anteriores? Então, se eu começar do primeiro dia, não tem os 15 dias anteriores ainda, então eu tenho que começar do 15º dia. Então, do 15º dia até o final do meu conjunto de treino, eu vou sempre inserir junto os 15 dias anteriores do dia I e o dia I e o preço do dia I. Eu faço como? Eu estou criando aqui uma lista, X-Train Append, e eu estou inserindo de uma vez numa tacada só, lá. Aí, só para botar um exemplo aqui do nosso I, né, para a gente entender. Vamos supor que o I já seja o 15º dia. Então, eu vou inserir 15 menos
15 aqui vai dar 0, de 0 até 15, no caso até 14. Enfim, de 0 até 14 são os 15 dias anteriores do dia I. Então, eu vou inserir o intervalo, a sequência de dias ali desses 15 dias e, junto, o preço do valor da ação no dia I. Então, eu insiro essas informações meio que juntas. Quais foram os 15 dias e os 15 dias sendo o I o último dia, o I e seus 14 dias anteriores, contemplando 15, né? E o preço do valor da ação naquele dia I específico. Eu insiro isso tudo junto nos meus conjuntos X-Train e Y-Train. Algo parecido eu vou fazer também no meu conjunto de teste aqui que eu chamei. Aí vocês estão observando que para o treino eu peguei as informações do Train Data normalizado, né? Isso é uma coisa importante de eu fazer aqui. Algo parecido eu vou fazer para o teste, então eu vou pegar do 15º dia até o fim aí do meu conjunto de teste, no caso. E eu vou inserir fazendo o mesmo procedimento, pegando os 14 dias anteriores do dia I e o dia I propriamente dito. Aí talvez surjam algumas perguntas, né? Para a gente começar a entender. Lembra que eu tomei o cuidado de lá em cima pegar os 15 dias anteriores do treino? Aqui. Como eu tomei esse cuidado aqui, eu não vou ter problema ali para baixo. Pois dentro desse teste data norm vai estar esses 15 dias anteriores aí. E eu vou conseguir pegar esses caras. Ah, Lucas, e o Y? Por que você não pegou ali o Y teste ali no caso? Eu não preciso porque ele está dentro de prices. Então lá embaixo, quando eu for estimar os erros e tal, eu já vou ter essa informação. Eu não preciso de uma maneira redundante aqui, repetitiva, inserir de novo, né? Foi por isso. No caso da validação, já é importante. Aí eu apliquei um procedimento parecido para validação, né? Lembrando que a validação, o papel dela é só realmente verificar se eu tô começando a errar demais no meu treino para fazer o devido tratamento. Não vou mentir para vocês que talvez fosse o ideal aqui, eu tô pensando isso aqui agora, acabou que eu repeti eu acabei usando a informação de teste na validação de novo. Não era bom. Realmente isso aqui não é bom. Eu poderia ter tratado isso aqui de um jeito melhor. Mas, assim, em minha defesa, eu fiz os testes aqui sem o conjunto de validação e continuou sem dar overfit. Então eu poderia ter apagado tudo que eu fiz aqui de validação e rodado o projeto como está, e teria dado um resultado parecido. De qualquer forma, eu vou deixar assim, pois você tem uma referência de código de como inserir a validação nesse contexto, nessa rede. E aí depois você só muda, mas toma cuidado, não faça isso igual eu fiz aqui não. Não use o conjunto de teste e a validação como o mesmo conjunto, que realmente isso aí não é bom. O ideal seria ainda eu fazer uma terceira separação aqui em cima, né? Train e teste, e do train eu pegar um subconjunto para ser a validação. Talvez isso aí fosse melhor, mas enfim, acho que isso ia complicar o código um pouco também, então fica aí a ressalva, né? E bom, feito todas essas coisas aí, né, que eu não vou explicar de novo porque o procedimento é praticamente idêntico ao do treino, né? E aí eu converto tudo para a matriz do NumPy, pois é um jeito conveniente aí no caso de eu jogar no TensorFlow depois, né? Como vocês viram aí, eu criei tudo como listas vazias, e para eu jogar isso para o TensorFlow fazer os processamentos, um jeito fácil é eu transformar tudo em vetores do NumPy. E bom, finalmente, depois disso tudo... Mas é engraçado, quando a gente trabalha com redes neurais, o problemático não costuma ser a rede propriamente dita, mas o que dá trabalho são você organizar seus dados, fazer o pré-processamento, juntar uma base de dados legal. Usar a rede propriamente dita é a parte mais simples mesmo. O complicado é o que vem antes. E agora a gente chegou no que seria a parte mais fácil, no caso, né? Então, eu importei TensorFlow as TF version, para você que está assistindo esse vídeo aqui saber qual a versão do TensorFlow que eu usei para fazer essa aplicação aqui. No caso, eu usei a versão 2.8.0.
E aqui eu aplico os procedimentos para trabalhar com uma RNN simples, que eu expliquei a teoria por trás dela no outro vídeo, mas assim, eu vou daqui a pouco abrir em outra aba a LSTM para vocês verem também. Então podem ficar tranquilos aqui, vocês vão entender também como eu uso a LSTM aqui nesse contexto. Então eu fiz os imports aqui que eu achei necessários. Alguns aqui estão até a mais porque eu fui fazendo testes, pois para tentar trazer a melhor rede possível aqui para vocês, eu fui fazendo alguns testes, mas alguns aqui, por exemplo, a SGD tá sobrando, acho que eu poderia ter apagado. Dropout aqui também tá sobrando, né? Acho que eu poderia ter deixado desse jeito aqui. Dense. Até o LSTM aqui no caso tá sobrando. Vou até importar aqui, vou rodar o código, só para ver se eu não apaguei algum import a mais. Bom, então com essas mudanças ficou assim. Só tem uma questão, pessoal, eu não vou conseguir rodar aqui o TensorFlow agora, pois eu esqueci que se eu rodo o TensorFlow ele trava minha webcam, então vou ficar devendo isso aqui para vocês, só mostrar os resultados que eu já tinha antes. Mas beleza, eu fiz as mudanças aqui, funcionou. Aí alguns comentários rápidos, né, alguns pontos importantes aqui. De novo, modo sequential, para você que está acompanhando essa playlist, isso aqui não chega a ser novidade, né? Basicamente eu estou dizendo que eu estou criando uma rede neural profunda sequencial, que segue esse fluxo de trás para frente, da camada de entrada para a camada de saída. Ela não chega a ser igual a um grafo ou ser cíclica, então por isso que ela é sequential. Aí eu adiciono uma camada, e aqui eu fiz o teste com uma camada só, né? Bem simples, eu criei uma RNN simples com 100 neurônios. Aí para você entender o papel dos neurônios numa rede como essa e tal, aí viu outro vídeo porque não vou conseguir explicar aqui não. E aí esse parâmetro importantíssimo aqui que é o return sequence. Basicamente o que esse parâmetro return sequence ele faz é baseado no que você passou aqui, se é verdadeiro ou falso. Então esse return sequence tem duas escolhas possíveis, ou verdadeiro ou falso. O que significa ele ser, por exemplo, true? Aí vamos entender, né? Acho que para entender é importante falar aqui do input shape. Nesse input shape eu estou passando a informação de time step. E aquele parâmetro ali acaba dizendo para a rede quantos estados aquela célula RNN, no caso aqui, vai ter. No caso, como eu tenho uma camada só RNN, ou se aqui fosse também uma camada LSTM, eu teria basicamente uma célula LSTM ou RNN, no caso aqui é RNN para trabalhar. Essa célula tem 100 neurônios. E esse time step ali que eu defini de 15 significa que a cada passo, a cada instante, eu vou estar inserindo um dia. Então, para cada previsão que a rede vai fazer, ela vai receber o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, até o 15º dia. Lembra que eu falei que ele sempre olha 15 dias para tomar a decisão? Então, igual quando eu estava explicando na teoria, no vídeo de teoria, eu insiro palavra por palavra para ele tomar a decisão final. Por exemplo, eu passo palavra por palavra de um post e ao final a rede diz se aquele texto é positivo ou negativo. Então é mais ou menos o mesmo princípio aqui, mas eu passo dia após dia, né, a informação para essa minha rede. E esse dia após dia, naturalmente, também vai ter informação do preço da ação, né? Mas aí qual que é o ponto? Aí entra o return sequences que eu mencionei ali. Se você colocar ele como true, para cada dia com o preço da ação que você coloca para a rede, ele já vai cuspir uma estimativa. Se eu colocar como falso, ele vai receber, ele vai ser alimentado por cada dia desses 15 dias aí, e só ao final ele vai dar o valor do preço da ação. Então isso tem muito relação com aquela questão que a gente estava discutindo no vídeo de teoria, que é o one to many ou many to many. Essa escolha ali de return sequence vai depender então do tipo de problema que você tem. No caso aqui, eu quero que informe o valor da ação de cada dia desses 15 dias aí, e só ao final ele vai estimar um valor só que vai ser o valor da ação do dia seguinte, do próximo dia, depois desse histórico aí de 15 dias passados. Se eu ligar aqui como true,
do ponto de vista prático, o que acontece? Se eu ligar aqui como true, ele não vai retornar o preço da ação estimado daquele conjunto de 15 dias. Ele vai retornar 15 valores, 15 estimativas para aquele conjunto de 15 dias. E não é isso que eu quero estimar o valor do próximo dia. Eu não quero que a cada conjunto de 15 dias que eu passo, ele retorna a estimativa de preço de 15 dias. Não faz muito sentido. Então, faz sentido você colocar o return sequences ali como true se for um tipo de problema de para cada informação que você insere na sua célula LSTM, ele já cospe uma saída. Se eu quiser informar tudo de uma vez e só ao final ele cospe uma saída só, aí eu coloco ali como falso. Se eu quiser para cada informação que eu insiro, ele já cospe uma saída, ou seja, se eu colocar 10 informações, ele vai cuspir 10 saídas. Se eu colocar 15 informações, ele vai cuspir 15 saídas. Aí eu coloco o retorno de sequências ali como true. Então, essa escolha vai depender do tipo de problema que você está trabalhando. E como no caso aqui eu quero informar os 15 dias com o valor de suas ações e só depois cuspir um preço estimado só, aí eu vou colocar ali como falso. E aí eu informo, né, o shape que vai ter ali a informação de quantos estados, então acabou que agora fica mais fácil explicar isso. A rede ela vai processar dia para cada estimativa que ele vai fazer, ele sempre olha aquele intervalo de days step, que no caso que eu defini como 15. Então, ele sempre vai receber, no fim das contas é isso, você informa a sequência de uma vez só de dias e ele cospe qual que vai ser o preço estimado. E aí você informa um de cada vez. Você vai informando um de cada vez, aí ele faz o processamento, os estados, blá blá blá, e passa para a célula seguinte. Aí recebe o próximo, faz o processamento, recebe o próximo, faz o processamento e por aí vai. No fim das contas, é essa ligação aí da teoria que eu falei daquele vídeo com a prática aqui agora. E, então esse dense, ele cumpre o papel do neurônio de sigmoide mesmo. Acabou que esse é um ponto que eu percebi que eu não discuti nessa playlist ainda. Eu acho que eu tenho que fazer um vídeo depois anterior para inserir lá atrás nessa playlist, porque na verdade, se a gente parar para pensar aqui, esse modelo aqui é um modelo de regressão. Ou seja, enquanto de classificação a gente disse A, C, B ou CC, no de regressão a gente vai retornar um valor real, um valor numérico, 0, blá 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 blá, né? E quando a gente trabalha com uma rede neural que trabalha com regressão, a gente precisa de alguma maneira inserir um neurônio ou uma camada que vai cuspir aí pra gente um valor entre 0 e 1. E esse dense 1 aí vai cumprir um papel semelhante ao que o neurônio sigmoide faz, porque o neurônio sigmoide meio que ele faz isso. Ele retorna um valor entre 0 e 1, conectado a todos os neurônios da camada anterior. Então eu crio uma camada conectada a tudo que vem antes, ao simple RNN que vem antes, retornando esse valorzinho entre 0 e 1, que aí no caso vai estar normalizado, mas que depois eu vou desnormalizar, ou seja, eu vou voltar ao que era antes, e aí vai estar o preço certo que eu quero estimar. Então é por isso que eu botei esse add dense ali. E eu compilo ele com a função de erro MSE, Mean Squared Error, que é muito útil quando você quer comparar duas séries, duas sequências. Então, se você tiver um MSE próximo de 0, significa que ele não está errando nada, e quando o valor é muito alto, significa que ele está errando pra caramba. Isso aqui é o erro quadrático médio. Eu acho que eu já comentei em algum vídeo para trás essa métrica, eu tenho quase certeza. Eu não lembro em qual vídeo, vou ver se eu coloco aí na descrição, quando eu lembrar qual que eu abordei esse tema. E o otimizador Adam, aí eu não vou comentar, porque eu já fiz vídeo falando estritamente sobre isso em alguma playlist, mas é um método de otimização muito bom aí. Em geral, usar ele tende a dar bons resultados. Eu não sugiro você mexer isso aqui se você não souber o que está fazendo. E, em geral, acaba sendo interessante você testar diferentes otimizadores para ver qual que dá resultado melhor para o seu problema. Mas, de maneira geral, o Adam costuma ser bom quando você não sabe o que você está fazendo. O Model Summary, só para ele imprimir quantos parâmetros tem e tal, acaba sendo um jeito de visualizar aí bem a estrutura da sua rede.
E o fit, que aí eu não vou rodar, porque senão vai travar aqui, mas eu passo o X de treino, o Y de treino, o conjunto de validação. O total de epochs aqui, com poucas epochs dá um resultado legal. E o batch size de 32, que significa que eu vou, de todo aquele conjunto que eu estou usando de X-train e Y-train para fazer o treinamento, eu vou de 32 em 32 treinar e ajustar os parâmetros da rede. Eu expliquei bastante isso em alguns vídeos para trás. E bom, rodando aqui esse modelo, treinando, a gente consegue ver que rapidinho o erro cai muito próximo de zero. E mesmo o erro de validação, ele fica baixo. E a gente consegue visualizar, eu gerei o gráfico aqui. A Matplotlib é muito conveniente. Por isso também que na hora de treinar eu salvei isso como um objeto H. É como se fosse um objeto com um histórico do treino que ele fez, que depois eu posso plotar um gráfico e visualizar para eu conseguir entender se tá tendo overfit ou não ali. Acabou que o resultado dessa rede, já vou discutir, acabou funcionando bem, então nem precisava ter aplicado validação aqui no caso, eu acredito, porque logo que eu gerei sem validação, vi que os resultados ficaram muito bons logo de cara. Mas de qualquer forma eu plotei o gráfico aqui pra gente ver. Ah lá, o loss, ele já é pequeno, rapidinho ele cai para próximo de zero. E o val loss, né, o erro de validação, ele sempre se manteve estável. Quando ele começa a crescer com o passar do tempo, significa que o overfitting está acontecendo na rede, é uma forma de identificar isso. Mas aqui o problema não aconteceu. E aí, pessoal, vem o ponto importantíssimo que eu estava querendo discutir com vocês, que são os resultados dessa rede. Basicamente aqui é muito parecido com o que eu fiz antes, olha lá. No Model Predict eu passo o X de teste. Então ele predisse, ele estimou os dias do intervalo ali do conjunto de teste. Aqui eu apliquei a Inverse Transform, eu desnormalizo o que vai ser útil para eu plotar os gráficos ali depois, né? No caso, o que eu fiz? Eu peguei os resultados que a rede predisse e os resultados reais para gerar um gráfico assim comparando. E olha isso aqui, meus amigos. Olha que interessante isso daqui. Olha que interessante o que está acontecendo aqui. Vamos entender um pouco. A linha vermelha é o que a rede estimou e o verde é o resultado real. E aqui, meus amigos, mora o grande problema de por que essa metodologia aqui ela não é útil numa situação real. Ele foi perfeito. Ele, onde subiu, subiu, onde desceu, desceu. Ele fez uma estimativa perfeita. Não errou nada, o que significa que essa rede aqui está muito bem calibrada. Mas você deve estar pensando, não tem como essa rede neural prever o futuro, né? Não tem como ela adivinhar exatamente as subidas e descidas e tal. E o que aconteceu aqui? De certa forma, como vocês estão vendo aqui, ele predisse já sabendo a informação de teste. Como vocês devem presumir, eu não vou conseguir projetar o valor das ações já sabendo o valor que elas deram dia após dia. Então, essa acaba sendo a falha desse tipo de metodologia. Acaba que eu estou discutindo com vocês aqui, trazendo o grande problema da maior parte dos tutoriais que mostram como você fazer a previsão de ações com uma rede como essa, pelo menos usando essa metodologia aqui. O ponto é que eu não seria capaz de saber, eu não teria esse X-teste. Meio que ele vai... É como se eu estivesse fazendo o seguinte, eu dou 15 dias, aí ele estima um dia. Aí eu dou os próximos 15 dias, ele estima o próximo. Aí dou os próximos 15 dias e eu estimo o próximo. Isso dá um resultado perfeito, mas não teria como eu... não faria sentido eu prever o valor das ações, sendo que eu já tenho os dias, o valor que elas vão dar. Então meio que eu já estou dando para a rede, é como se eu tivesse dando os valores, toma 2 mais 2, quanto dá? Dá 4. Aí toma agora 4 mais 4, quanto que dá? 8. Eu já estou dando uma informação prévia que eu já tenho para ele estimar. Mas numa situação real, eu não tenho essa informação para dar. E aí acaba sendo a falha desse procedimento. Ele estima tendo os dias a priori.
os dias do que já aconteceu. Eu estou estimando com os dias do que já aconteceu. Numa situação real, eu não teria isso. Então, esse é o grande problema de uma metodologia como essa. Isso me preocupa um pouco porque muitos tutoriais mostram isso, muitos tutoriais apresentam, inclusive quando eu montei esse vídeo aqui, eu até fiquei em dúvida se eu gravava esse vídeo mesmo ou não, mas achei importante eu gravar e fazer esse alerta aqui para vocês. A maior parte dos tutoriais que mostram o preço de valor de ações usando essa rede fazem isso. E não faz muito sentido eu estimar se eu já tenho a informação antes. Faz sentido eu estimar para o que não tem, porque eu ainda vai acontecer. Seria o ideal. Tanto que, por exemplo, quando eu aplico o mean squared error, lá, dá um valor praticamente próximo de zero. E ele estimou perfeitamente. Mas ele estimou com o que eu já tinha. Então, até para tratar esse tipo de problema, né, eu acabei gerando aqui um exemplo à parte com LSTM. Aí daqui a pouco eu até explico o código dela. Mas é porque eu fiz uma metodologia aqui separada. O que eu fiz? Eu tentei prever sem dar o conjunto de teste mastigado com o que eu já sei. Só para ver o que acontece. E aí, o que eu fiz aqui? Eu fiz a seguinte metodologia aqui para testar, que foi, no caso aqui, essa rede LSTM só tem uma diferença. Aqui eu alterei o time step para 30, mas o princípio é exatamente o mesmo do exemplo ali que eu mostrei 15. E aí, o que eu fiz aqui? Eu peguei o x-test, no caso, e no caso esse x-test, o que ele tem? Para cada posição, ele tem a informação do preço de ações dos 30 dias, né? De uma sequência de 30 dias. Da mesma forma como antes eu tinha o preço das ações por uma sequência de 15 dias, no meu x-test aqui eu tenho o preço de 30 dias. Então lá no meu conjunto de teste, a primeira amostra do meu conjunto de teste, eu tenho o preço da ação numa sequência de 30 dias. Eu printei aqui só para vocês visualizarem. Está normalizado, por isso que está com valores 0 ponto alguma coisa. E aí eu fiz um código com uma pequena diferença. Ao invés de eu já dar o conjunto de teste de tudo que já aconteceu, eu fiz o seguinte, eu meio que retroalimentei. Eu fiz o seguinte, eu fiz a rede gerar o preço das ações do próximo dia e reinseri isso no conjunto de teste para a rede estimar com o valor que ela estimou. Aí, para dar um exemplo, só para ficar fácil de entender, né? Vamos supor que eu estou estimando aqui 30 dias. Então, para estimar o valor do dia seguinte, eu considero o preço dos 30 dias anteriores. Aí estimei um valor lá. Esse novo valor, eu insiro aqui no começo dessa sequência e apago o preço da ação do primeiro dia dessa sequência. Então eu vou sempre fazendo isso. Eu estimo um novo valor e insiro no final dessa sequência, removendo o preço do primeiro dia. Então é algo como se fosse isso aqui, ó. Lá, tenho o preço de 5 dias. Aqui eu tenho o preço das ações de uma sequência de 5 dias. Gerei esse novo dia. O que eu faço? Esse novo dia eu coloco aqui no final e removo o preço do dia 0. Aí estimei um novo valor, eu boto aqui na sequência e removo. Eu sempre insiro um novo preço no final da sequência e removo o começo, para ter sempre um intervalo de 30 dias inserindo novos valores que a rede estima. Então agora eu já não sei mais, eu já não estou dando a priori o que eu já sei que vai acontecer. Né? Eu não tô prevendo o futuro com o que eu já tenho, eu estou prevendo o futuro com o que a rede gerou aqui nesse código. E o que esse código faz? Bom, essa linha aqui, como eu falei para vocês, eu estou entregando para a rede a sequência do valor das ações de 30 dias. Aqui eu peguei o valor do preço das ações do primeiro dia dessa sequência de 30 e eu faço o seguinte, estimo qual que vai ser o preço das ações no dia 31, no caso.
Esse cara eu adiciono na sequência, então agora a sequência passou a ter 31 dias ao invés de 30, só que eu removi o primeiro. Então eu inseri o novo preço no final da sequência e removi o preço do primeiro dia. Então a sequência voltou a ter 30 dias, né? Voltou a ter 30 dias porque eu removi o primeiro e inseri o preço novo que a rede gerou no final. E recoloco isso no formato TensorFlow. Então eu sempre vou fazendo isso, é como se eu estivesse deslocando a sequência, né? Eu faço a previsão do novo valor e removo o primeiro dia. Depois eu gero um novo preço e removo o primeiro dia da sequência. Ela sempre tem 30 e eu vou gerando com o que a rede previu. E aqui no caso eu só imprimi para vocês verem, aqui já é tudo que a rede gerou, né? E plotei no gráfico para ver o que aconteceu. E olha o que a rede fez. A rede estimou, aqui já é tudo da cabeça da rede, aqui a rede realmente previu, sem saber o futuro, o que aconteceria. Não foi um resultado completamente absurdo, mas até porque, se você parar para pensar, aqui ela meio que se aproximou do que aconteceu depois, mas aqui ela já errou consideravelmente, de um jeito que faz sentido. E aí, só mais um breve comentário, como a gente consegue perceber aí no gráfico, essa linha vermelha que foi o que o modelo estimou do que aconteceria com as ações da Petrobras naquele breve período, ele não foi tão preciso assim, mostrou uma tendência, né? Uma tendência que o modelo presumiu que aconteceria, muito dependente daquele intervalo de 30 dias que eu mencionei antes. O que mostra que, até certo ponto, esse modelo é mais útil para mostrar tendências e não exatamente adivinhar o valor exato do que vai acontecer. E se a gente tentasse continuar estimando do jeito que está ao longo de semanas, meses ou anos, a tendência é que essa linha vermelha se estabilizasse. E não faria muito além disso, o que meio que mostra os problemas desse modelo, que eu já vou comentar melhor mais para frente aí no vídeo. Mas aqui a gente consegue, aqui já é uma situação mais real, mais justa, né, do que a rede deveria fazer. No fim das contas, o ponto aqui principal é que essa metodologia que o pessoal usa muito em tutoriais para ações, ela não tem uma utilidade prática. Ela é didática, ela é mais fácil de entender, porque aprender redes LSTM com textos é um pouco mais confuso. Então eu achei esse tutorial didático para entender como trabalha com redes neurais recorrentes, mas o projeto em si que a gente utiliza aqui para prever ações, essa metodologia aqui que muitos tutoriais usam, ela não é boa, ela não é útil na prática. Então, na verdade, o que eu até pesquisando, eu li bastante artigos científicos de projeção de valor de ações usando redes neurais, e uma coisa que eu percebi é que não faz muito sentido você adivinhar o valor exato do que vai acontecer. O que faz sentido é você adivinhar tendências. Vai subir? Vai descer? Então, talvez o ponto nem seja trabalhar com regressão de valor de ações. Faz sentido, talvez, um problema de classificação. Um problema binário, por exemplo, vai subir, vai descer. Isso é uma metodologia que começa a fazer sentido, começa a ser mais útil. Mas, para você trabalhar com ações, passa a ser bem complexo, pois você tem que considerar todos os seus dados, todos os seus preços, fazer uma metodologia que contempla tudo, e aí para fazer uma metodologia que contempla tudo, você tem que entender de ações, de repente chamar até um economista e tal, para trabalhar nesse projeto junto com você, para vocês decidirem o que do ponto de vista econômico faz sentido, e ao invés de tentar adivinhar o preço exato, talvez tentar prever tendências, vai subir, vai descer. Isso começa a ser mais pé no chão e coerente do que de um jeito tão simples aqui tentar prever o valor exato. Mas eu acho que aqui dá uma intuição muito boa para a gente entender. E aí, só para fechar esse vídeo, eu acho que é importante comentar o código da LSTM também, né? Só para vocês verem, ele não é tão diferente assim da RNN simples. Na verdade, eu só troquei aqui o LSTM, tá vendo? Aqui eu botei 2 camadas, no caso, para vocês verem. E tem que tomar cuidado que se eu colocar 2 camadas, ou seja, 2 células LSTM, a primeira camada tem que retornar toda a sequência para a próxima célula LSTM. Então eu tenho que retornar toda essa sequência
e a última camada da LSTM que vai retornar um valor só se o seu problema for many to one, que é o caso aqui, né? Você dá uma sequência inteira e ele cospe um valorzinho só. Então, a última camada, a última célula LSTM para esse problema aqui tem que ser falso, mas as anteriores são true. Então, se eu quisesse ter 3 camadas LSTM, aqui seria true de novo. Só a última aqui, no caso, que eu coloco falso. E se eu quiser trabalhar com dropout, eu ligo essas camadas de dropout aqui entre essas camadas LSTM. Eu testei isso para tratar com overfitting, mas como esse modelo ele já não costuma gerar overfitting, acaba que o dropout aí é desnecessário, mas é bom você saber que se você quisesse inserir dropout, você faria dessa maneira. E de resto, acho que é isso. O código é bastante similar, deu resultados muito parecidos, e eu acho importante enfatizar isso. Essa metodologia não é útil para prever ações, mas eu achei interessante trazer aqui para conscientizar vocês do problema que a gente percebe em muitos tutoriais que ensinam isso, e eu achei que continuava sendo didático como código para mostrar para vocês como trabalhar com LSTM. Aí, em futuros vídeos dessa playlist, eu vou mostrar como trabalhar com texto, fazer tomar decisões com essa rede envolvendo texto. Tá certo? Então, gente, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever, que ajuda muito. Vire membro ou manda um pix se você acha que esse conteúdo foi útil para você. Nos vemos na próxima. Valeu e muito obrigado!